Você já reparou que a maioria das vezes em que o zero aparece, muitos alunos não gostam? E eu não estou falando da nota da prova de matemática, isso é bem desagradável. Acontece que a maioria das vezes em que o zero aparece em cálculos, muitos alunos se complicam. Alguns até sabem o que deve ser feito, mas poucos são aqueles que sabem o porquê pode ser feito. E por que isso acontece? Olhando a história da matemática, você percebe que o zero ele foi revolucionário, porque ele é bem contra-intuitivo. A ideia de usar algo, um símbolo, para representar o nada, isso é uma coisa que demorou para ser entendido de verdade. Só lá pelo século V depois de Cristo é que os hindus criaram um símbolo para representar o zero e usaram isso para desenvolver um sistema posicional, que é o sistema que nós usamos até hoje. E por que ele foi revolucionário? Para você entender direitinho, nós tivemos ao longo da história vários sistemas de numeração. Vou te falar um deles, que é o mais conhecido e você deve lembrar deles. Algarismo romano. Os algarismos romanos eles são ótimos e foram desenvolvidos para representar quantidades e não tem um símbolo para representar o zero. Então, o zero como quantidade ele nem era cogitado e mais do que isso, esse sistema numérico ele era bom para representar quantidades, mas não para fazer cálculos. Já parou para pensar como fazer cálculo usando sistemas algarismos romanos? Por exemplo, uma adição e uma multiplicação. Eu não quero nem pensar na divisão. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como lidar com a divisão envolvendo o número zero, tá? Quando eu trato desse assunto nas minhas aulas, eu coloco cálculos como esses e pergunto para os alunos quanto dá cada um desses cálculos. A maioria dos alunos nem abre a boca pela insegurança, entendeu? Alguns até arriscam, isso aqui dá zero, mas na hora de justificar o porquê acaba se complicando um pouquinho. Mas tudo bem, é mais aceitável. E esse aqui? Bom, esse muita gente acaba dando resposta errada. Existe até um argumento que eu vou falar daqui a pouco, dizendo que isso aqui é infinito. Eu vou mostrar para você esse argumento. Não estou dizendo que ele é certo ou errado, mas tem um bom argumento, tá? E esse aqui embaixo? Bom, esse é uma festa, né? Aqui poderia argumentar. Se zero em cima dá zero, então esse aqui teria que dar zero. Se zero embaixo teria que dar infinito, por conta do argumento que eu vou te mostrar já já, então isso teria que dar infinito. Só que ainda vem aquele, professor, mas todo número dividido por ele mesmo não tem que dar 1? E agora? Bom, o fato é que a grande maioria dos alunos até sabe que não se deve dividir por zero. Agora, o porquê? Quanto seria? Bom, tem até alguns que falam assim, professor, eu sei que não pode dividir por zero porque está na Bíblia, é um mandamento, é o 11º mandamento, está lá, não dividirás por zero. E com a Bíblia eu não questiono, eu não preciso nem entender, eu só aceito. Tá ótimo, mas na matemática é ótimo que você entenda as coisas. Tudo bem, vamos adotar esse mandamento, nunca dividir por zero. Mas por quê? Você quer entender por que não dividirás por zero? Vem comigo, eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matepédia. Para você entender um argumento que eu vou usar daqui a pouco, nós precisamos conversar um pouquinho sobre divisão. O que é dividir? Mas para você entender direitinho o que é dividir, vamos lembrar. O que é multiplicar, tá? Quem já teve aula comigo já deve ter ouvido eu falar alguma vez que o matemático é um cara meio preguiçoso. Ele não gosta de fazer conta. Quem faz conta é calculadora. Não gosta de fazer conta e também não gosta de escrever muito. Então, olha só, ao invés de escrever essa soma, essa adição, ele inventou uma outra forma muito mais simples e prática. Então, a multiplicação nada mais é do que a realização da adição muitas vezes. Então, aqui eu vou colocar a parcela. Então, o 3 vai ser adicionado quantas vezes? 7 vezes, tá certo? Então, aqui é a parcela, o valor de cada parcela, e aqui é o número de vezes que essa parcela aparece, tá certo? Então, olha só, isso é muito mais simples do que isso. Então, o que é a multiplicação? É a realização da adição muitas vezes com o mesmo fator. Assim como a potência é a realização da multiplicação muitas vezes, ok? Bom, e a divisão? Você sabe que a divisão é a operação inversa da multiplicação.
E qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Então é razoável que a gente espere que fazer uma divisão é realizar a subtração muitas vezes. Então, por exemplo, eu quero dividir o 21 por 3. Então vamos lá. O 21 subtrai 3, dá 18. E subtrai 3 e continua subtraindo 3 até não poder mais, ok? Então 21 dividido por 3 dá quanto? Você conseguiu realizar essa subtração quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então o resultado aqui vai dar quanto? 7, tá bom? Bom, fazer a divisão, então, é o que a gente lembra lá da escola, que é formar grupinhos, né? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, concretamente, eu tenho 21 objetos, tá bom? Eu quero formar grupinhos de 3, tá? Vou dividir então por 3, tá? Então, subtrai desse grupo de 21, subtrai 3. Sobra quanto? Sobra 18. Agora você retira 21 novamente, certo? Sobra 15. E você vai retirando grupinhos de 3 em 3, retirando até não poder mais, certo? Não pode mais. Então agora você tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Bom, uma outra maneira é lembrar o seguinte, ó, 21 dividido por 7, por 3, isso vai dar quanto? Vai dar 7, e aí lembra que tem um resto? O que é o resto? O resto é esse carinha que apareceu aqui, esse é o meu resto. Então resto, 0, é o que sobrou no final. Olha só, vamos pegar 23 dividido por 3. Então você pega 23, tira 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai dar 7. E aí você não consegue mais, certo? E não conseguindo mais, ainda te sobram 2, tá bom? Então 23 dividido por 3 dá 7, com o resto 2. E uma última coisa que você também precisa lembrar, o algoritmo da divisão de Euclides diz que 7 vezes 3, 21, mais 2 dá 23, certo? Então, relembra, 7 vezes 3, 21, mais 0 dá 21. Bom, essas coisas serão usadas daqui a pouquinho. Eu tinha esquecido, eu já tinha apagado a lousa, mas esqueci de comentar. Nessa divisão aqui, tem gente que sempre se complica. Eu paro aqui ou eu continuo? Lembra? Coloca vírgula, coloca mais um zero. Na verdade, a questão é o seguinte, essa divisão é uma divisão inteira ou não? Em outras palavras, se você está dividindo 23 livros por 3 pessoas, você tem 7 livro para cada pessoa e sobram 2 e você não tem como dividir esses 2. Por quê? Porque você tem livros, você não vai rasgar o livro e dar um pedaço de um livro para um e um pedaço do livro para o outro. Então, dividir o livro não faz sentido. Logo, divisão inteira. Paro por aqui. Mas e se eu estivesse lidando, por exemplo, com queijos? Você pode dividir o queijo, então você poderia, a princípio, continuar essa divisão. Tudo bem? Não é disso que se trata esse vídeo, mas é bom que você tenha isso em mente, tá? Olha só, vamos voltar aqui ao nosso assunto, que é a divisão por zero. 0 dividido por 1 ou 0 dividido por 5 é muito razoável que o aluno coloque aqui 0. E por quê? Porque se você tem 0 objetos, você vai dividir e formar grupos de 5, certo? Quantas vezes você consegue fazer isso? Nenhuma, porque você não tem objetos. Como argumento, na sala de aula, os alunos sempre falam assim, professor, imagina que você tem 0 balas e você vai dividir por 5 pessoas ou por uma pessoa. Quanto cada um vai receber? 0. Então, isso aqui dá 0, tudo bem, está correto, né? É bem fácil e razoável entender e aceitar isso, porém, a justificativa é que está um pouco capenga, tá? Mas ótimo, ótimo, tá certo. Daqui a pouco eu vou te provar isso, eu vou fazer conta e aí vou mostrar para você por que realmente tem que ser 0, tá? Com um outro argumento. Mas, por enquanto, esse não é o mais complicado. O mais complicado está aqui, ó. E quando o 0 está embaixo, no denominador. Lembra agora há pouco que realizar a divisão é realizar subtrações sucessivas, né? Então, dividir por 3 não era subtrair o 3 várias e várias vezes até não poder mais? Então, olha só, aqui, o 1 você vai dividir por 0. Então, você vai do 1, tira 0, continua 1, tira 0, continua 1, tira 0, continua 1, e você pode continuar tirando 0 quantas vezes? A princípio, infinitas vezes, e nós usamos como símbolo para o infinito, esse parece um 8 deitado, tá bom?
Então, a princípio, isso aqui daria infinito, porque você pode realizar isso infinitas vezes. Um outro argumento que muita gente usa é o seguinte: se você pegar 1 e dividir por 1, dá quanto? Dá 1. Agora você pega o mesmo número 1 e divide agora não por 1, mas por 0,1. Se você fizer essa divisão, você vai ver que vai dar 10. E dividir 1 por 0,01 vai dar 100. E essa divisão aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, tá certo? Então é o 0, mais 5 zeros. Então isso vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vai dar 1 milhão. E se eu realizar essa divisão, 1 dividido por esse número vai dar 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Você percebeu que à medida que aqui embaixo, no denominador, eu vou colocando números cada vez menores, o resultado vai ficando cada vez mais e mais e mais, né? Maior, mais maior é ótimo, né? Vai ficando cada vez maior. Então, é natural o argumento que, se então eu colocar aqui infinitos zeros, vou ter 1 com infinitos zeros, isso é um número infinitamente grande. Então, isso é infinito. Então, beleza, tá feito, é infinito. Esse argumento é muito bom para muita gente. Muita gente se convence e é infinito. Mas ele é capenga por uma razão muito simples. Quando você vai fazer a divisão, o resultado é um número. E infinito é um número? Não. E para piorar a situação, aqui eu tenho dois caras que bagunçam a cabeça das pessoas. Um deles é o zero, mas muito pior que o zero é o infinito. Esse cara, se o zero dá um nó na cabeça dos alunos, o infinito dá infinitos nós, tá? Eu ainda vou fazer vídeos específicos sobre o infinito, mas se você quiser dar uma olhada, eu fiz um que não fala especificamente do infinito, mas nós temos dificuldade para compreender até mesmo grandes números. Imagina o infinito, que ainda é bem pior, tá? Vou deixar no cardzinho se você quiser dar uma olhada. Então, aqui já começam as dificuldades. Olha só, primeira dificuldade. Se você estiver dividindo não por 1, tá? Mas por menos 1, aqui vai dar menos 1. Se você dividir não por 0,1, mas por menos 0,1, o resultado vai dar menos 10. Aqui também e aqui também. Então, você compreendeu que esse número está ficando infinitamente pequeno? Isso aqui está ficando cada vez mais próximo do mesmo número zero. Porém, o resultado é muito diferente. Porque esse cara, apesar de ser muito grande, agora é negativo. Para você ter uma ideia como é muito diferente, uma coisa é ter 1 milhão positivo e 1 milhão negativo. Você ter 1 milhão de saldo na conta positivo é uma coisa e 1 milhão negativo é muito diferente. Então é de se esperar que se esse cara for por mesmo zero, mas agora com números negativos, o resultado não vai dar mais infinito, vai dar menos infinito. Então, a princípio, alguém poderia argumentar assim, ó, pronto. Mas aí começa a dúvida, vai dar mais infinito ou vai dar menos infinito? Essa é uma dúvida, tá bom? Vou te mostrar uma outra coisa. Esse argumento aqui, né, de que quando o que está aqui embaixo está ficando cada vez menor, está indo para zero, né? Então isso aqui está ficando cada vez maior. Então se eu colocar o zero aqui, o resultado vai dar infinito. Esse argumento está errado por uma razão bem simples aqui, ó. A confusão está aqui, ó, o gráfico da função 1 sobre x, tá? Isso é uma coisa que a gente aprende em cálculo, tá? Se você fizer o gráfico da função 1 sobre x, imagina, por exemplo, que o x está ficando cada vez mais próximo do zero, que é o que eu fiz aqui, só que positivo. Se aqui embaixo são números positivos, o resultado vai ficar muito grande, cada vez maior. Então, o limite disso quando o x vai a zero e é sempre positivo, vai dar mais infinito. Por outro lado, se você pega números negativos, tá? Que é o que eu fiz agora na última vez, o resultado vai ficando cada vez menor, vai indo para menos infinito. Então, esse limite é que é menos infinito. Então, 1 sobre 0 não é nem mais infinito e nem menos infinito. O que é mais infinito ou menos infinito são seus limites, que são coisas bem diferentes, tá? Visto que, por exemplo, aqui o x nunca vai assumir o valor zero. Por quê? Porque não existe essa divisão por zero, ok? Vamos ver um argumento bom agora para mostrar por que a gente não pode dividir por zero.
Se você se interessa por aritmética, mas principalmente pelos seus fundamentos e rigor, eu sugiro que você leia esse livro aqui, ó, Fundamentos de Aritmética, do professor Higino. Eu vou deixar na descrição. Mas se você se interessa pelo seu rigor, esse livro é muito rigoroso. E nele, o que é que nós encontramos sobre divisibilidade? Olha só, eu vou traduzir o que está escrito lá, tá? Se você pegar, por exemplo, o 3 divide o 12, divide, e quanto dá essa divisão? Dá 4. Por quê? Pois 3 vezes 4 é igual a 12. Então, divisibilidade, segundo o professor Higino, é isso, tá? Então, 3 divide 12? Sim, divide. E essa divisão dá quanto? Dá 4, porque 3 vezes 4 dá 12. É exatamente isso. Então, em outras palavras, B divide o A, e esse resultado da divisão é o número C, C e somente C, B vezes C, é igual ao número A, ok? Então, basicamente é isso, tá? Então, agora vamos voltar ao nosso problema. Você vai pegar e dividir o zero por 1, tá? Quanto isso dá? Se eu não sei quanto dá, eu vou chamar isso de x, ok? Eu sei que isso aqui significa que 1 vezes x é igual a 1 vezes x é igual a zero. É igual a zero, ok? Bom, que número, né, você multiplica por 1 para dar zero? Só pode ser o zero. Portanto, o x tem que ser zero. O x ser zero significa que essa divisão aqui dá zero. Bom, mas você compreende que aqui eu coloquei 1, mas podia ser qualquer número, tá? Que não fosse o zero. Então, se aqui fosse 5, ou 8, ou 200, 5, ou 8, ou 200, que número você vai multiplicar para o resultado dar zero? Só pode ser o zero, tá bom? Então, essa divisão aqui vai dar sempre zero, desde aqui embaixo não seja zero. Agora, se eu trocar, bom, aqui está o problema. Vamos lá. Isso aqui é o número x, eu não sei quanto é, então vamos ver. 0 vezes x tem que ser igual a 1. Então, agora a minha pergunta é, que número você vai multiplicar por zero para que isso aqui dê 1? O x não existe. Pessoal, não existe um número que multiplicado por zero vai dar 1. Ou seja, isso aqui existe? Não, não existe, tá bom? Aqui pode ser 1, mas pode ser 2, pode ser 8, pode ser 5, não importa, tá bom? Então, voltando, nessa divisão, se aqui em cima é zero e aqui embaixo é diferente de zero, o resultado dá sempre zero. Agora, se o zero está aqui embaixo e aqui em cima é diferente de zero, o resultado não existe, por isso que não dividirás por zero, ok? Agora, e se eu tenho aqui zero em cima e zero embaixo? Bom, de novo, eu não sei quanto é, eu vou chamar de x, ok? Mas isso é x, sei somente c, esse vezes esse, 0 vezes x é igual a zero. Minha pergunta, qual é o número que multiplicado por zero dá zero? Qualquer um. Mas olha só, essa divisão por zero, então, 0 dividido por zero, se é qualquer um, pode ser 1, pode ser 0, pode ser 1000, pode ser 500, pode ser 349,8, pode ser qualquer coisa, só que também não presta. Mas você entende que é diferente de não existir? Então, se é diferente, não posso colocar não existe, ok? Olha só, é tão imprestável isso que se um aluno chega para mim, eu faço isso muito em sala de aula, fala assim, professor, quanto eu tirei na prova? E eu olho bem para o sujeito e falo assim, nossa, não lembro. E se eu disser 0 sobre 0, ele pode ter tirado 0, pode ter tirado 10. É uma resposta relevante? Te ajuda de alguma coisa? Não. Então, de novo, mesmo 0 sobre 0, de novo, o resultado não é algo que eu possa usar. Só que é muito diferente de não existe. Eu digo nesse caso, então, que esse cara ele é uma indeterminação. Ok? Então, resumindo, tá? Se você vai fazer a divisão, 0 em cima e embaixo, um número diferente de 0, o resultado dá 0. Se você vai fazer a divisão, em cima não é 0 e embaixo é 0, o resultado não existe. Agora, se é 0 em cima e 0 embaixo, o resultado é uma indeterminação. Tá bom? São coisas bem diferentes. Não existir
é uma coisa e uma indeterminação é outra coisa. Eu queria nesse vídeo te mostrar alguns argumentos, né, que mostram a divisão por zero, por exemplo, né, que quando você está dividindo por zero, que o resultado dá mais infinito, ou mais ou menos infinito. Queria te mostrar esse argumento, mas principalmente mostrar que ele é falho. E principalmente depois, mostrar exatamente o que é cada uma dessas situações, tá? Não se esqueça então disso tudo aqui. Gostou? Se você gostou, curte aí, compartilha, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mas principalmente comente, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!